Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Chegou o momento da palavra. Nesse momento nós temos a oportunidade juntos de experimentar a palavra de Deus e sermos tocados por essa palavra que restaura, essa palavra que liberta, essa palavra que gera em nós, né, um desejo maior de intimidade com o Senhor. Eu tenho a maior alegria de poder partilhar com você todas as tardes, né, esse momento de oração com a palavra de Deus. É a nossa Léxio Divina de todas as tardes, rezando com a palavra e aprimorando a nossa vida na palavra de Deus. Vamos juntos meditar hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 ao versículo 19. Vamos juntos agora escutar a palavra de Deus. Os discípulos se esqueceram de levar pães, tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si porque não tinha pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não enxergais e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolheram cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Palavra da salvação. É sempre uma bênção, queridos filhos e filhas, nos aproximar da palavra de Deus. Como é bom sentir essa palavra que é forte, porque ela é palavra de salvação. À medida em que nós vamos abrindo o coração, ela vai penetrando em nossa alma e ela vai discorrendo ao nosso coração os desejos e a vontade do Senhor. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é proclamada, Deus nos dá o entendimento de trazê-la para a nossa vida, aplicá-la em nossa vida, porque ela é palavra para o hoje da nossa história. Nós estamos acompanhando o caminho público de Jesus, realizando a sua missão de anunciar o reino de Deus. E nesse anúncio do reino de Deus, nós vamos aprendendo com ele, nós vamos entendendo o projeto que ele deixou para todo cristão seguir, e nós precisamos ser dócil a esse segmento. Hoje nós encontramos Jesus no barco, estão saindo de uma realidade missionária, estão entrando no barco para se dirigirem a outro lugar. Jesus sempre aproveitava cada situação para transformar aquele momento num momento de formação, no momento de crescimento espiritual. E hoje nós encontramos Jesus exortando os discípulos. Jesus está dando formação. No discipulado nós também somos formados. Jesus, no seu discipulado com os seus apóstolos, ele também vai formando os discípulos. Ele vai levando os discípulos a compreenderem qual é o caminho que ele preparou para cada um de nós. E hoje Jesus adverte os discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus. E quando Jesus diz isso, os discípulos começam a entender que foi uma indireta que Jesus usou, porque eles foram imprudentes em não trazer pães. Eles esqueceram de trazer pão suficiente para que eles pudessem se alimentar. Mas na verdade, quando Jesus chama a atenção, é dizendo para eles que eles precisam ter cuidado,
para não ter a mesma ideia dos fariseus e dos doutores da lei, para não serem, na verdade, insensatos. Nós precisamos ter muito cuidado para não deixar essa insensatez tirar de nós aquilo que Cristo de fato representa. E Jesus começa a perceber a preocupação, eles estão brigando entre eles, provavelmente numa vida comunitária é comum, né, que essas situações aconteçam. A vida comunitária, nós também enfrentamos, isso é formativo, isso é amadurecimento. E, consequentemente, os discípulos estão, nesse momento, colocando a culpa um no outro. Você tem essa função e você não cumpriu, de acordo. Mas, na verdade, quando Jesus percebe essa preocupação dos discípulos, ele começa a levar os discípulos ao entendimento. Vocês ainda não compreenderam? Estão como os fariseus, que ficam pedindo sinais, e vocês não contemplaram com os olhos, com os próprios olhos, toda a graça que eu tenho realizado. Por acaso vai nos faltar aquilo que é necessário para a nossa vida? Por acaso vocês não acreditam na providência de Deus? Deus por acaso vai nos deixar sem o alimento? Deus por acaso não vai ser generoso para com a nossa generosidade no anúncio do reino de Deus? Isso é importante nós trazemos ao coração, porque tantas vezes nós temos desacreditado na providência de Deus, não é verdade? Às vezes nós estamos tão preocupados no que nós vamos comer, como nós vamos pagar as nossas dívidas, entramos até em processos depressivos por causa disso. Estamos tão voltados para o campo material que esquecemos que tem toda uma vida interior que, quando ela é dinamizada no Espírito, nos leva a experimentar grandes graças da parte do Senhor. Por acaso o Senhor vai nos deixar? Por acaso o Senhor vai nos abandonar? Olha o que ele diz na palavra. Para nós, é preciso que nós acreditemos na sua providência, nós tenhamos a coragem de colocar nas mãos do Senhor aquilo que humanamente nós não conseguimos sozinhos. Aquilo que muitas vezes foge da nossa responsabilidade, muito mais do que nos enlouquecer por causa disso, muito mais do que perder o nosso sono à noite, ou entrar num processo profundo de culpabilidade, nós precisamos colocar as nossas lutas nas mãos do Senhor. Você que está me escutando nesse momento, que talvez esteja atravessando momentos de dores em sua vida, enfrentando lutas, passando por situações difíceis na sua história de vida, e que isso tem produzido esse efeito de preocupação a ponto de você perder o sono, a ponto de você perder o apetite, a ponto de você perder o sentido da vida, de perder a alegria. O Senhor está falando ao teu coração nesse momento. Ele está nos convidando a crermos na sua providência. Então coloque nas mãos de Jesus, entregue a Ele, entregue a Jesus aquilo que é difícil para você, aquilo que você não está conseguindo sozinho administrar, porque tem coisas na nossa vida que nem sempre nós conseguimos administrar bem. Há momentos em nossa vida que a gente tem dificuldade de administrar algumas situações que vão acontecendo no decorrer do nosso dia a dia. O que é que nós devemos fazer? Nos desesperar? Entrar em depressão por causa disso? Ou achar que a nossa vida não tem sentido? Ou querer morrer por conta dessa situação difícil? Esse não é o caminho do cristão. Esse não é o caminho daquele que acredita verdadeiramente em Jesus. Porque quando eu estou numa batalha, quando eu estou numa luta, a primeira coisa que eu busco entender é quem eu sou. Eu sou um filho de Deus, eu tenho o dom da fé, o Senhor me deu o dom da fé. Então eu entendo que eu não estou sozinho na luta, eu não estou sozinho na batalha, você não está sozinho na luta. Preste atenção, filho. Acalma teu coração, aquieta tua alma. Você não está sozinho nessa luta por acaso. O Senhor se esqueceu de você? Claro que não. O Senhor não esquece de nenhum de nós. Ele diz na palavra:
Mesmo que a mãe que gerou o filho no ventre venha se esquecer do filho gerado no seu ventre, mesmo assim eu não te esquecerei. Deus não esqueceu de você. Você está compreendendo? É Deus falando com você nesse momento. É voz de Deus ao teu coração nesse momento. Deus não te abandonou, nem vai te abandonar. Deus não fechou os olhos para você, meu querido. Deus não fechou os olhos para você, minha querida. Deus se faz presente. O que é que eu preciso fazer, Padre? Acalma teu coração. Confia no Senhor. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Vocês estão discutindo, estão desesperados, criando confusão um com o outro, por causa de pão. Eu alimentei com 5 pães e 2 peixes 4.000 pessoas e vocês viram, porque foi vocês que entregaram os pães e ainda sobrou 12 cestos. Depois eu alimentei uma multidão de 4.000 pessoas com 7 pães e vocês entregaram os pães. E quantos cestos recolheram? Eles disseram 7. E Jesus disse: e então? E ainda estão com o coração fechado? Epa, abre teus olhos, abre teu coração. Jesus está conosco nessas lutas, nesses tempos de ventanias. Acalma o coração, coloque nas mãos do Senhor, diga para Ele. Seja sincero, porque o Senhor é nosso amigo. Senhor, eu estou numa luta, está difícil lá em casa. Senhor, nós estamos desesperados, nada dá certo, tudo que a gente projeta não acontece, parece que tudo está difícil. Diga para Ele isso e seja muito sincero na tua colocação com o Senhor. Porque quando nós temos uma relação de proximidade com Ele, a manifestação da sua graça acontece de uma maneira muito clara em nosso coração. Ou você não compreende, ou você não crê na grandiosidade do amor de Deus. Eu creio. E mesmo que eu tenha que passar pelo vale tenebroso da morte, mesmo que eu tenha que enfrentar Golias, mesmo que eu tenha que enfrentar muralhas, eu sei que eu creio num Deus poderoso, num Deus que me dá força, num Deus que motiva a minha alma, e eu nunca vou desistir, porque eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Amém e graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.